quando eu escrevo a minha função dessa forma, então eu faço novamente uma substituição. Eu digo que a minha função v de x é o y de x sobre x. É o y de x sobre x. Fiz a substituição, o que eu tenho que fazer? Derivar. Tá certo? Para poder substituir o y' também. Então, eu vejo que isto é a mesma coisa que v de x vezes x. E agora eu derivo aqui. D de x. O que eu uso para derivar x vezes v de x? Regra do produto. Então, eu vou derivar x, que dá 1, v de x, mais x, v' de x, igual a y' de x. Pronto. Agora, eu substituo na equação. Bom, substituindo na equação, eu vou observar que sempre acontece o seguinte: esta equação novamente se torna uma equação separável, sempre. V de x mais x v' de x é o y', igual a f de v. Substituir dentro da equação. Muito bem, então eu tenho aqui x, o v' é dv dx, igual a f de v menos v. E, portanto, eu posso, de fato, integrar passando tudo que depende de v para um lado e tudo que depende de x para o outro. Separei, integrei. Então, uma equação homogênea com essa substituição sempre cai numa separada. Então, exemplos de equações homogêneas. 2xy dy dx igual a 4x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Prove que essa equação é homogênea. Tá certo? O que eu preciso fazer? Escrever daquela forma. Y', preciso isolar o y', igual a um lado direito, que toda vez que aparece y e x aparece daquela forma y dividido por x, ou x dividido por y. Então, vamos ver. Eu tenho que dy dx é igual a 4x ao quadrado, vou dividir por 2xy, as devidas ressalvas de domínio, etc., que eu estou passando por cima. E aí eu vejo que eu posso simplificar este primeiro termo, 2x dividido por y, mais 3y dividido por 2x. Esse lado direito pode ser escrito como uma função f de y sobre x? Sim, porque onde aparece y e x, sempre aparece na forma de quociente, um quocientado pelo outro. Então, é uma equação homogênea, porque este lado é um f de y dividido por x. Então, eu faço essa substituição, ou seja, y sobre x é v. Aqui aparece um x sobre y. Quem que é x sobre y? Isso implica que x sobre y é 1 sobre v. Para eu saber como substituir.
tá? Se y sobre x é v, eu inverto. Muito bem. E agora eu substituo, eu derivo, né, primeiro o v. V é igual x vezes v é o y. Eu já sei que a derivada é v mais xv', acabei de calcular. E agora eu substituo nesta equação. Y' é v mais xv' igual a 2 vezes x sobre y, que é 1 sobre v. Então, 2 sobre v. 1 sobre v. Mais 3 meios de v. Eu já sei, pela teoria, que é separável. Então, eu estou caminhando já nessa direção de juntar as coisas para separar. De um lado v, do outro lado x. Então, eu vejo que xv' é igual a 2 sobre v mais 3 meios de v menos v. Isto é igual a 2 sobre v mais meio de v. E eu posso ainda escrever isto daqui como 2v, denominador comum, mais v ao quadrado. E isto é o xv', ou seja, x dv dx. E agora eu separo. Quando eu separo v de um lado, dv integro igual a integral de dx sobre x. Okay? Aqui eu uso substituição para resolver. Eu chamo u de 4 mais v ao quadrado. du é igual a 2v dv. Então, eu estou com a integral de du sobre u, que é logaritmo. Então, como é sempre positivo esse u, 4 mais v ao quadrado é sempre positivo. Então, eu não preciso do módulo. E eu obtenho isto de um lado e log x em módulo do outro, mais a constante arbitrária. Integrei. Separou, integrou. Bom, posso agora substituir o v. Quem que é o v? É o y sobre x. Então, eu tenho que isto é o log de 4 mais y ao quadrado sobre x ao quadrado. Se quiser, pode até passar este outro log para cá, igual a c. E aí eu tenho muita álgebra que eu posso fazer. Usar as propriedades que eu aprendi lá no ensino médio. Log de A menos log de B, log de A dividido por B. E assim por diante eu posso ir simplificando. E isso eu vou deixar a cargo de vocês, porque ao resolver o exercício, o livro não deixa a resposta assim. Sempre apresenta na forma mais simplificada. E é um ótimo exercício para ir revendo todas as propriedades que a gente tem aí de função logarítmica, exponencial, propriedades de álgebra, enfim. É um bom treino. Outro tipo de equação que aparece, que também se faz uma substituição. Então, é a equação de Bernoulli. Os Bernoullis eram uma família de matemáticos, né? Johann, Jacob, Daniel era o filho, Johann e Jacob eram irmãos, e eles tinham uma ânsia por um ganhar do outro, provar mais coisas. Então, o que tem de teorema ligados ao nome de Bernoulli é impressionante. E esta é mais uma equação de um dos Bernoullis, ou seja, uma técnica de resolver uma equação de Bernoulli, que tem
é quase uma equação linear, quase. Então, como que seria uma equação linear? Y' mais P de x, y, igual a f de x, essa seria linear. Mas a equação de Bernoulli é y elevado a n. Acabou, matou a linearidade, não é mais linear. Por causa desse y elevado a n. A não ser, obviamente, que o n seja o quê? Se o n for 0, é linear. Ou se o n for 1, n igual a 1 também seria linear. Né? Porque eu passo este termo para cá e fica uma linear homogênea. Então, n igual a 0 e 1 não, ainda é linear, mas fora esses dois valores é não linear. E aí, a pergunta é, bom, o que fazer com esta equação? É procurar uma substituição que torne a equação mais simples. Então, o que eu posso fazer neste caso? Então, a ideia de Bernoulli foi justamente, olha, vamos nos livrar aqui deste y elevado a n, dividindo toda a equação por y elevado a n. Então, eu tenho aqui o p de x, y, estou dividindo pelo y elevado a n. E, portanto, eu chego nessa equação. Tá? E agora, eu faço a seguinte substituição. Eu gostaria que este termo daqui fosse uma função v de x. Então, eu faço a substituição que v é igual a y, este termo daqui é o v, ou seja, 1 potência 1 menos n. Então, aqui vai aparecer esta potência, y elevado a 1 menos n, que é este produto. Este produto é y elevado a 1 menos n. E eu quero chamar isto de v. Bom, mas eu ainda tenho esta confusão daqui. O que fazer com esta confusão? Bom, primeiro, vamos tentar isso. V igual a y elevado a 1 menos n. O que eu tenho que fazer agora? Derivar. Eu quero substituir o y'. Mas olha que esperta esta substituição. V'. O que eu uso para derivar aqui esta potência desta função y de x? Eu tenho uma função elevada a 1 menos n. A regra da cadeia. Eu vou derivar essa potência e depois vezes y'. Então, quando eu derivo pela regra da cadeia, porque na realidade eu estou com y de x elevado a 1 menos n. Então, eu tenho que derivar aqui primeiro. Então, v' é igual a 1 menos n, y, aqui eu vou subtrair 1. Então, y elevado a menos n, vezes a derivada da função de dentro, que é o y de x, y'. Então, eu já sei quem é o v'. Gente, olha que coisa espetacular. Quem que aparece aqui? Aparece aquele y menos n e o y'. Exatamente o que eu queria para substituir a menos deste número, o v'. Então, este termo daqui, v' dividido por 1 menos n, é igual a y menos n, y'. Então, este termo está aparecendo certinho aqui. Então, eu já sei quem é esse termo. Então, vamos substituir toda a equação por v e v', vai sumir o y da jogada. E aí, essa equação se tornou o quê? Com essa substituição. Eu vou escrever aqui, ó, 1 sobre 1 menos n vezes v',
Esse é o y elevado a menos n y', mais p de x v igual a f de x. Posso multiplicar toda a equação por 1 menos n, que é um número. E o que nós temos aqui? Uma equação de que tipo? Linear. Então, a substituição de Bernoulli pega uma equação que é não linear e a transforma via essa substituição numa linear que eu sei resolver. Tá certo? Muito bem. Então, eu acho brilhante essa substituição de Bernoulli. Ou seja, a gente está sempre construindo em cima daquilo, vamos dizer, dos pilares ali elementares, né? Tentando sempre simplificar o problema e não atacar de frente uma coisa muito difícil. Não é? Então, a substituição tem essa característica. Então, vamos ver um exemplo aí de Bernoulli. Olha que interessante, essa equação que eu acabei de resolver como homogênea, eu afirmo para vocês que também é Bernoulli. Não parece, mas também é. Como é que eu sei se uma equação é de Bernoulli ou não? Da mesma forma que eu sei quando a equação é linear ou não. Eu tento colocar naquele formato de Bernoulli. Então, vamos lá. Eu divido por 2xy. É a mesma equação que eu acabei de resolver via homogênea, porque essa equação também é homogênea. Está aqui um exemplo de uma equação que é homogênea, eu já resolvi, e que também é de Bernoulli. Ou seja, eu poderia resolver por um método ou pelo outro. Então, eu tenho isso daqui, simplifico 2x y menos 1, é isto, mais 3 meios de x y. Agora eu escrevo y' de x menos 3 sobre 2xy igual a 2xy menos 1. Ou seja, é exatamente este termo que torna a equação não linear. É o y elevado a n. N, neste caso, é menos 1. Então, se eu não me lembrar da substituição, lembrem da ideia. Ou seja, eu podia ir direto. Ah, não, eu lembro a substituição de Bernoulli. É isso daqui. Portanto, como n é menos 1, isto é igual a y ao quadrado. Essa é a substituição. V igual a y ao quadrado. Se eu não lembrar disso, lembrem da ideia, que é dividir a equação pelo termo não linear. Não é? Eu quero dividir a equação pelo termo não linear. Quando eu divido a equação pelo termo não linear, dividir por 1 sobre y é multiplicar por y. Então, eu fico com isto, y' menos 3, 2x, aqui aparece o y, eu estou dividindo, igual a 2x. Ou seja, este é o meu v. O v é o y ao quadrado. Ou eu vou pela fórmula, se eu me lembrar, senão eu uso a própria ideia de Bernoulli novamente. Então, eu chamo v igual a y ao quadrado, derivo, v' é igual a 2y, y' pela regra da cadeia. E agora, eu observo que v' dividido por 2 é isto daqui. Então, eu substituo,
V' sobre 2, é o y, y', menos 3 sobre 2xv, igual a 2x. Equação linear em V, e eu preciso calcular o fator integrante. Eu tenho que ter um 1 aqui para calcular o fator integrante. Então, multiplica a equação por 2, V' menos 3 sobre x, V igual a 4x. O fator integrante é μ de x igual a e elevado à integral de menos 3 sobre x dx, e isso é e elevado a menos 3 log de x, ou seja, x elevado a menos 3. Se eu estiver trabalhando com x positivo, eu posso tirar o módulo. Senão, ou x negativo, só que aí eu coloco menos x elevado a menos 3. Muito bem, agora eu multiplico, suponha que eu estou no intervalo x positivo, só para definir o intervalo. E aí eu multiplico toda a equação por x menos 3, V' menos x menos 3, 3xv, igual a 4x x menos 3. Ou seja, está aqui o meu fator integrante multiplicando toda a equação. O lado esquerdo é o d dx desse fator integrante vezes a função desconhecida v. E, de fato, eu posso checar x menos 3v', e aqui a derivada de x menos 3 é menos 3x menos 4v, igual a 4x menos 2. E eu integro dx, integro dx. E eu obtenho x menos 3v igual a 4x menos 1 menos. Integro x elevado a menos 2 dá menos x elevado a menos 1, mais a constante arbitrária das duas integrações. E, portanto, v multiplica a equação inteira por x ao cubo, 4x ao quadrado mais cx ao cubo. E quem que é v? V é y ao quadrado. Então, a minha solução é y ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a cx ao cubo. Por exemplo, eu posso escrever assim, se eu quiser divido por x ao cubo. Tá certo? Então, é uma forma de ver a solução na forma implícita. Então, essa é a equação de Bernoulli. Bom, essas substituições vão ficando, vamos dizer, cada vez mais sofisticadas, né? Tem um exercício que é o seguinte, bastante interessante este problema, que vocês têm esta equação chamada equação de Riccati. Eu vou colocar y' mais p de x y ao quadrado mais q de x y igual a f de x. Fazer dessa forma. P de x y, q de x y ao quadrado. Tá, então esta equação não é uma equação, ela é quase uma equação linear, mas aparece este q de x y ao quadrado. Não é Bernoulli, porque para ser Bernoulli eu precisava de uma função só elevado y elevado a n. Eu não consigo encaixar esta nesta, então é diferente. Mas nós conseguimos reduzir a algo que parece que é Bernoulli.
Então, suponha, eu quero provar a seguinte coisa. Suponha que eu tenha duas soluções. Suponha que y1 e y2 são soluções desta equação de Riccati. Aí eu afirmo o seguinte. O que significa ser solução? Que se eu jogar aqui y1' mais p de x y1 mais q de x y1 ao quadrado, eu encontro f de x. Se eu jogar aqui y2' mais p de x y2, etc., encontro f de x. Isso que é solução. Então, eu afirmo que se eu olhar para y2 menos y1, essa diferença será uma solução de uma equação de Bernoulli. Vamos ver se isso é verdade? Então, z igual a y2 menos y1, tudo aqui é função de x, hein? É z de x, y2 de x, y1 de x. Será que isso é solução? É solução da seguinte equação de Bernoulli. É solução de... E aqui eu vou colocar a equação de Bernoulli. Z' mais P mais 2 Y2Q. Lembrem que Y2 é conhecido. Z menos QZ ao quadrado. Esta equação é de Bernoulli? É, porque ó, esta parte é a parte linear da equação. Igual a Q, que é uma função de x, Z ao quadrado. Então, Q e P são funções de x. Eu não estou pondo, mas é o mesmo P de x e Q de x daqui. Então, vejam o seguinte. Vamos ver se de fato, vamos checar esta afirmação. Será que é solução mesmo? Então, eu vou substituir nesta equação daqui este z de x. Então, eu vou pegar esta solução e vou jogar aqui dentro. Então, vamos lá. Quando eu jogo lá dentro, quem é o z'? y2' menos y1'. Mais p mais 2 y2q. O z é y2 menos y1. Menos Q y2 menos y1 ao quadrado. Tudo isso tem que ser zero. Será que isso é zero? Vamos trabalhar um pouquinho com isso. Então, eu tenho eu vou juntar os termos de y2'. Então, eu tenho y2'. Aqui eu tenho py2. O que mais que eu tenho aqui? Este termo daqui é y2 ao quadrado mais y1 ao quadrado menos 2y2, y1. Desenvolvo esse quadrado. Então, vamos lá. Eu tenho menos que y2 ao quadrado, que é este vezes esse. Tá certo? Isso daí é o quê, hein, gente? O que é isso que eu acabei de escrever? Esses três termos. O que eu sei aqui? Quem que é a solução desta equação? y2. Significa que se eu jogar y2 aqui, ó, 2, 2, 2, eu encontro f de x. Então, eu já sei que esses três termos são iguais a... Opa, aqui saiu menos. Ah, não é ainda não. Não é ainda não.
Calminha, não é isso ainda. Vamos com calma. Porque aqui é mais, né? Aqui é mais. Então, ainda não é. Vamos continuar trabalhando com estes termos. Vamos ver os termos em Y1'. Mas está chegando lá. Y1', eu tenho menos Y1', que é este. Aqui eu tenho mais menos P, que é este, vezes este, menos PY1. E aqui eu tenho menos que Y1 ao quadrado. Tá? Não posso esquecer de nenhum termo. Então, eu tenho este Y1 aqui, PY1, e menos que Y1 ao quadrado. Agora, tem os outros termos que são estes. Vamos escrever aqui. Mais 2y2 ao quadrado que é este vezes este, menos 2y2 y1 que é este vezes este, e finalmente menos com menos mais 2q y2, y1. E aí a gente sai simplificando, este cancela com este. Este e este somam e dá um mais QY ao quadrado. Então, estes 4 termos é exatamente igual a esta equação e, portanto, é igual a f de x. E estes 3 termos fatoram o menos, e eu tenho y1, y1, y1 é igual a f de x. Portanto, eu fico com f de x menos f de x, que é 0. A gente conseguiu provar que encontramos uma solução para esta equação, que é uma equação de Bernoulli, a partir de 2 soluções de Riccati. Tá certo? Então, isso me diz o quê? Que se eu conheço uma solução do problema de Riccati, eu faço a seguinte substituição lá no Riccati. Suponha que eu conheço y1 de x, solução aqui do Riccati. Eu não conheço as duas, mas conheço uma. Então, eu afirmo que o y2 é igual a z mais o y1 que eu conheço. Então, eu conheço o y1 e eu vou encontrar o y2, como z mais y1. Tá certo? E, muito bem. Então, mas esse z, como isto daqui é uma equação de Bernoulli, eu já sei como resolver essa equação de Bernoulli. Vejam que se eu escrevo, passo este termo para lá, este termo daqui é o z ao quadrado. Portanto, a substituição de Bernoulli, quem que é? É v igual a z, 1 menos 2. Tá certo? Então, isto é z menos 1. Então, 1 sobre z é v. Quem que é z? 1 sobre v. Então, esse z eu faço 1 sobre v. Esta é a substituição de Riccati. Tá? Então, obviamente, eu não espero que vocês lembrem dessa substituição. Ou seja, se cai um problema que vocês tenham que resolver,
sempre vem, olha, com tal substituição resolva o problema. Mas isso justifica o porquê eu escolho a substituição de Riccati para reduzir Riccati a algo que eu sei resolver, eu escolho como sendo y2 igual a 1 sobre v mais y1. Agora eu entendo por que eu estou fazendo essa substituição. Então vamos ver um exemplo onde nós vamos usar essa substituição. Então, y' igual a 1 mais x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E o problema fornece uma solução, tá? E essa solução é y1 igual a x. Será que isso é solução desse problema de Riccati? Será que é? Vamos ver, substituam. Quando eu derivo x, eu obtenho 1. 1 mais x ao quadrado menos 2x. Então, estou substituindo aqui y1, y1, y1. Então, aqui aparece um x para y1, mais outro x ao quadrado. Deu zero. Zero igual a zero. Então, deu certo. Ok? Então, x é uma solução. Vamos usar a substituição de Riccati para encontrar a segunda. Então, ok. É solução. y1 é solução. Agora, usando a substituição de Riccati, eu vou dizer que y2 de x é igual a 1 sobre v mais y1, que eu sei que é x. Então, eu preciso derivar. Então, o y' é igual a 1, a derivada de 1 sobre v é menos 1 sobre v ao quadrado, v', porque é uma função de x. Eu estou procurando o y2', mais 1, que é a derivada do x. E eu jogo aqui dentro da equação esse y2 que eu estou procurando. Tá certo? Então, quando eu jogo dentro da equação, menos v' ao quadrado mais 1 igual a 1 mais x ao quadrado menos 2x, que multiplica 1 sobre v mais x. Estou jogando o y2 e o y2' aqui. O que mais? Mais 1 sobre v mais x ao quadrado. Essa é a equação. E eu preciso resolver para encontrar v. Porque se eu encontro v, eu encontrei a segunda solução. E agora é só uma continha e a gente termina e encontra o v. Ok? Então, eu tenho aqui, vamos desenvolver isto, 1 sobre v ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x sobre v. Então, agora escrevendo tudo isto, eu tenho menos v, vamos simplificar várias coisas que já aparecem nesta equação. 1 mais x ao quadrado menos 2x sobre v, menos 2x ao quadrado, mais 1 sobre v ao quadrado, mais x ao quadrado e mais 2xv. 2x sobre v. Então, eu já saio simplificando. Esse cancela com esse. Lá vamos nós, em busca do zero. Tá certo? Este daqui mais esse cancelam. Então, eu cancelo esse e esse. O 1 cancela.
dos dois lados da equação. E aí eu tenho menos v' v ao quadrado igual a 1 sobre v ao quadrado. Ou seja, v' igual a menos 1. Ok? E, portanto, v igual a menos x mais c. Integra, integra. Aqui é dv dx. A função eu integro e obtenho menos x mais c. Encontrei o v. Quem é o y2? Portanto, é 1 sobre v mais x. Esse é o y2. Minha solução. Tá bom? Então é isso, gente. Vimos várias técnicas. E na aula que vem, mais equações não lineares de primeira ordem. Tá bom? Obrigada, gente.